Olá, bom dia, boa noite, boa madrugada, boa tarde, dependendo do horário que você está aqui com a gente. Obrigada, aliás, por assistirem esse vídeo. Meu nome é Carol Ranudi, eu sou Head de Consultoria aqui do Grupo Pact Insights. Eu estou muito feliz de estar com um grande amigo e referência nacional, internacional também, de inovação na área jurídica, principalmente no âmbito do escritório de advocacia. Sávio Andrade, sócio de tecnologia da área recém-criada do Machado Meyer Advogados aí, está aqui conosco. Também o Eduardo Oliveira, nosso CEO da Legal Insights. Obrigada, Sávio, por estar aqui. É um prazer. Estar com vocês é sempre um prazer. Muito obrigada por ter disponibilizado um tempinho na sua agenda para estar aqui trocando conosco. Em vez de eu ficar lendo, currículo, aquela coisa muito protocolar e um pouco entediante, contando toda a carreira maravilhosa e todas as certificações, enfim, diplomas que o Sávio tem, eu vou deixar ele se apresentar, contar um pouquinho aí, Sávio. Quem é o Sávio? Por favor. Quem é o Sávio? Eu sou baiano. Meu primeiro trabalho foi no Machado Meyer da Bahia, na época, lá nos idos de 2000. O escritório tinha uma filial em Salvador e eu fui fazer parte dessa filial. Assim conheci o Machado Meyer. Mas depois saí e fui trabalhar como General Counsel de empresas nacionais, multinacionais, a maior parte da carreira. Isso tudo ainda na Bahia. E aí eu venho para São Paulo em 2014 e decido voltar para escritório. Não demorou muito para que eu refizesse laços com pessoas da época do Machado Meyer da Bahia e fosse acabar de volta no Machado Meyer, voltando para casa, né, como eu costumo dizer. Então, eu sou essa pessoa que é criativa, que é amorosa, que acredita no amor, no otimismo, em tudo que eu faço, na advocacia e na minha vida pessoal. Muito obrigada. Baiano e amoroso, tem dendê. E você, Edu, por favor? Me apresentar? Bora lá. Bom, eu sou Edu, para quem não me conhece, eu sou do interior de São Paulo, né? Nasci e criado no interior, pertinho de Minas, né? O sotaque entrega. Mas resolvi vir para São Paulo, enfim, desbravar o mundo, enfim, sempre tive esse sonho de estar aqui. Vim para cá advogar, enfim, né? Trabalhei muitos anos em departamento jurídico no Magazine Luiza, né? Fiz minha carreira basicamente lá. Nos últimos anos fui responsável por estruturar a área de Legal Ops lá, né? Enfim, buscando um pouco, né, inovação, né? Enfim, trazer o protagonismo ali para o departamento jurídico. E há 5 anos estou aqui na Pact, na Legal Insights, tentando levar isso, né, o que eu conheci, assim, o que eu vivenciei na minha carreira para os nossos clientes. E no aspecto pessoal, enfim, estou noivo, vou me casar recentemente, uma novidade aí, né? Primeira mão. É isso, um cara bem tranquilo, gosto de estar com meus amigos, com a minha família. Corre. Gosto de correr, né? Temos esse... De vez em quando a gente se bate no Ibirapuera, temos esse gosto em comum aí, né? Além da tecnologia, também gostamos de correr. É um grande hobby meu. E é isso. Estamos aqui agora para falar um pouquinho com o Sávio. Sávio, me conta um pouquinho dessa área nova, desses desafios, né? Cada vez mais complexos, certamente. Interessantes. Sim. Como é a tomada de decisão, então, de um escritório, né, referência nacional também, de criar essa área, o que essa área se propõe a fazer? Conta um pouco pra gente, por favor. O Machado Meyer tem uma história já com tecnologia que é antiga, né? Quando eu estava na filial de Salvador, por isso até que eu falei dela, foi o primeiro escritório a ter um GED, a ter um gerenciador eletrônico de documentos. Também era um escritório que tinha um sistema de acompanhamento processual mais sofisticado, com gráficos analíticos, e isso já me fascinava desde aquela época. Quando eu voltei a trabalhar no escritório, o escritório estava começando, isso faz mais ou menos 7 anos, a olhar para a inteligência artificial de uma maneira mais estratégica. Nós fomos o primeiro escritório a ter uma IA no Brasil, né? Que era uma ferramenta chamada Kira, uma ferramenta de machine learning. Ainda não era IA generativa, o hype ainda não tinha acontecido. E como eu fui trabalhar numa área que ia ser diretamente atendida por essa ferramenta, que era a área de due diligence, eu comecei a me envolver no projeto e comecei a gostar do projeto. Comecei a desafiar a ferramenta para entender tudo que a gente podia extrair da tecnologia naquela época.
Então nós escolhemos a ferramenta, eu acabei sendo convidado pelo nosso diretor financeiro da época, o Edson Coabata, uma referência para mim importante, assim. E ele viu ali alguma habilidade minha de gestão de projeto e disse assim, poxa, você podia gerir esse projeto, precisamos de um advogado gerindo esse projeto. Essa percepção também é muito importante, né? A gente tem que aliar a figura do advogado a habilidades que são importantes. Não bastaria ser eu advogado, eu tinha que ter alguma habilidade de gerir pessoas, de gerir projetos, habilidades essas que eu adquiri, inclusive, sendo General Counsel, né? Na fase anterior. Então, o escritório foi desenvolvendo uma massa crítica e um grupo de pessoas interessadas em realmente fazer tecnologia funcionar. Ao mesmo tempo, a gente começou a entender o impacto que a tecnologia tinha na forma de trabalhar, não só no uso de ferramentas tecnológicas propriamente dito, mas nas possibilidades que se abriam a partir do uso da tecnologia. Acho também que contribuiu muito para isso o fato de eu ter sido coordenador do projeto de gestão de crise de Brumadinho, porque ali, além de muita coisa de tecnologia, já tinha uma visão de analytics, que era, para mim, naquela época, novidade. Já tinha necessidade de metodologia ágil, de olhar para design thinking, porque na época ainda era design thinking, que se falava no Brasil, né? Que depois resultou no que a gente hoje chama de legal design. Então, tudo isso foi formando em mim essa afinidade, esse desejo com esse tema. O escritório tinha já uma área de estratégia e inovação há muito tempo, desde essa época do Kira, mas era uma área administrativa, né? Ainda entendida como uma área de suporte. Acho que a decisão recente foi a decisão de entender que, além dessa área administrativa, que realizou muitas coisas interessantes, inclusive o próprio Kira, né, ao longo desses anos, era preciso fazer de inovação e legal tech uma área de negócios. Óbvio, o escritório já tinha uma área de direito digital, de tecnologia, mas uma coisa é o direito na tecnologia, que era o que já existia como área de negócio e área de prática. Outra coisa é a tecnologia no direito, que também passou a ser uma área de prática, uma área de negócios. Assim foi criada a área, foi uma proposta minha para o escritório, uma proposta bem ousada, porque era uma área que nenhum escritório brasileiro ainda tinha pensado em erigir a área de negócios, mas eu acho que nesses meus anos de história no Machado Meia, eu acabei mostrando com resultados muito concretos que a coisa fazia sentido, e a proposta foi aceita e eu fico muito feliz, eu até comentei com vocês já nos bastidores, né? Fico muito feliz de ver que o mercado aqueceu vertiginosamente em janeiro e a gente estava pronto. A gente já tinha uma área, já está conseguindo responder a todos os clientes que nos procuram, e tem sido muitos, nos procurando para pensar em soluções. Porque até fechando a Gestalt dizendo o que é a área, né? A área é uma área que está trabalhando para encontrar soluções para os clientes de problemas jurídicos, portanto uma área de negócios, mas usando inovação e usando tecnologia. Nem sempre usando tecnologia, mas sempre usando inovação, porque às vezes inovação nem passa pela tecnologia, né? Exatamente. E aí, como você classificaria esse movimento de inovação, então, que nem passa por tecnologia? Porque, portanto, envolve o rompimento com uma maneira como sempre se fez as coisas, né? Como sempre se tocou a gestão do projeto, ou, enfim, a facilitação de informação, os fluxos, o tempo, o SLA, a participação do cliente. Como que é essa inovação, na tua visão hoje, da área que você está liderando? Suas perguntas são sempre boas. Muito obrigada. Eu acho que muda radicalmente a forma de ser advogado, primeira coisa, né? Porque o advogado, eu acho que sempre se colocou de um lugar muito hermético e de um lugar muito, uma espécie de Olimpo do saber, assim, né? E eu lembro, eu comecei minha vida profissional sendo professor de inglês. E eu me lembro que em 98, eu sou velho, eu fiz um treinamento eu fui trabalhar numa escola, na Bahia, no Colégio Anglo-Americano. E naquela época tinha acabado de chegar no mundo o KD, que era aquela ferramenta de busca, né, na internet. Eu lembro que a primeira vez que eu vi aquilo, eu fiquei fascinado com aquilo. Meu Deus! E nisso, a escola era uma escola muito avant-garde, né? Era uma escola que acreditava na outra forma de educar. Fico muito orgulhoso de ter trabalhado lá, o Colégio Anglo-Brasileiro. E eu lembro que eu fiz um treinamento como professor,
de uma abordagem chamada Brain-Based Learning, que era basicamente, como o nome está a indicar, pensar em formas de trabalhar em sala de aula que são adequadas à forma como o cérebro funciona. E eu me lembro que a pessoa que deu o treinamento, o Tom, ele era um americano, um estadunidense, e ele disse assim, a quantidade de informação hoje dobra a cada 72 horas. Isso em 98. Portanto, não tem como o professor se colocar nesse lugar de transmissor de conhecimento, porque o conhecimento está ali. Eu acho que com a advocacia acontece uma coisa parecida, né? O upheaval, né, tecnológico que está acontecendo na advocacia faz com que o advogado não possa mais ter a presunção de ser aquele grande conhecedor único e exclusivo de algo, porque esse algo está difundido e está disponível para quem quiser encontrar. E aí sobra o que para o advogado, né? E isso passa um pouco pela pergunta de, mas e aí, os advogados vão acabar, não vão? Sobra para o advogado ser a pessoa que pensa criticamente, criativamente, que entende que ele está ali para produzir uma solução em conjunto com o cliente. Então não é mais aquela pegada de eu vou te dar uma solução aqui do meu Olimpo do saber e aqui está SMJ, né? Não é isso. É um trabalho de uma palavra que você usa muito, que eu amo, que eu uso também, que é cocriação, né? É um trabalho de cocriação com o cliente. Todos os trabalhos que a gente vem fazendo desde o ano passado, né? Porque mesmo antes da área virar área, eu já estava fazendo, né? E vocês, inclusive, foram parceiros importantíssimos em alguns deles, e são. Todos os trabalhos que a gente faz são de um lugar de dizer para o cliente, olha, eu não estou aqui para te dar as respostas a todas as suas dúvidas, eu estou aqui para entender os seus desafios, entender os seus problemas, às vezes encontrar problemas junto com você que você nem sabe que tem, e pensar junto com você em soluções, prototipar essas soluções, discutir. Sem essa participação ativa do cliente e de todos os atores envolvidos no processo, nada acontece. Então, se eu não tiver aptidão de conversar com o meu cliente direto, que é o departamento jurídico, mas também com a diretoria da empresa, com os clientes internos da empresa, com a Legaltech ou as Legaltechs que vão ser minhas parceiras no processo, nunca a solução vai ser aquela solução customizada para a situação específica do cliente. Como o pessoal da área gosta de dizer, as dores do cliente, né? Toda vez que eu ouço esse negócio da dor, eu fico pensando na pessoa assim, ai... Nossa, estamos juntos que eu tô pensando em risca. Não é dor, ninguém quer sentir dor. Ninguém tá doendo, não. Para de falar dor. É uma coisa que nos une. Mas ninguém tá doendo, não. Isso é ecossistema, que eu fico pensando na floresta, assim, no ecossistema do... Mas, enfim, brincando com o assunto, mas é isso, é sentar com a pessoa, com as pessoas, que são muitas sempre, né? Envolvidas naquilo, e chegar nas soluções. E aí é óbvio que isso demanda um conhecimento jurídico, né? Ninguém está aqui fazendo apologia da desvalorização do conhecimento jurídico. Isso demanda um conhecimento jurídico, que às vezes não é só um conhecimento informativo, né? Às vezes é um conhecimento de como o direito age em várias camadas, né? Então, por isso que o Fábio Ulloa disse uma vez no painel, eu gostei dele ter dito isso, né? Esse advogado agora da inteligência artificial, da tecnologia, ele tem que fazer o quê? Como é que ele se prepara? E o que todo mundo responde, que é meio óbvio, tem que entender um pouco de tecnologia, tem que desenvolver outras habilidades, mas ele fala assim, tem que estudar filosofia do direito. Porque é isso, né? É você agregar a sua expertise de conhecimento legislativo e de doutrina, habilidades que estão muito mais ligadas à sociologia do direito, filosofia do direito. Sem falar de outras que se tornaram tão importantes quanto a expertise jurídica, como gerenciamento de projetos, gerenciamento de pessoas, autoconhecimento, né? Também conhecido como terapia em dia, liderança, feedback, diversidade e inclusão. Sim. Não tem como produzir coisas interessantes, soluções inovadoras para um cliente num ambiente não diverso e não inclusivo, né? Essa experiência, inclusive, para nós, e você sabe dessa história muito bem, né? Lá no caso de Brumadinho, foi fundamental, né? Ter uma equipe que era composta de homens e mulheres em um equilíbrio interessante, pessoas LGBTs, gays, lésbicas, bissexuais, pessoas trans, pessoas pretas e brancas, né? Então, essa riqueza da equipe e o uso de métodos de solução ágeis, de design thinking, que depois virou legal design, virou, né? Não é simples assim, mas para o pessoal catar referência.
foi fundamental para que aquele projeto fosse bem sucedido, né? É um dos casos mais bem sucedidos do escritório, assim, porque as pessoas eram diversas e tinham voz ativa e participação ativa em todo o processo. E a gente estava lidando com uma população de cerca de 38 mil pessoas, que tinha pessoas de todos os níveis sociais, raciais, econômicos e situações, né? Então tinha que ter um time que pudesse lidar com todas essas frentes de uma maneira hábil. Obrigada. Edu, quer puxar um gancho? Eu vou te fazer uma pergunta, mas só vou pegar um gancho disso que você falou né, da diversidade. Enfim, a gente tem uma aula que eu e a Carol faz, né, enfim, para a masterclass nossa aí. E a gente sempre fala, né, assim, tanto na parte da Carol e na minha parte, que, enfim, o Fórum Econômico Mundial fala que a nova skill, enfim, a nova habilidade, né, do momento, enfim, para além da inteligência artificial, enfim, é a capacidade analítica. Eu acredito muito nisso, assim, né, realmente as pessoas têm realmente um déficit muito grande dessa capacidade analítica, enfim, de pensar, de concatenar as informações e tirar alguma conclusão, e isso passa muito nessa questão da diversidade, assim, eu acho que a gente tem que, né, treinar as pessoas para a capacidade analítica, mas quanto a diversidade pode influenciar nisso, né? Imagina você vai treinar, né, o seu time lá no escritório só com, né, homens brancos, héteros, eles vão ser treinados, eles vão ter capacidade analítica dentro daquele viés. Né? Então eu só queria fazer esse adendo, assim, que você trouxe o caso de Brumadinho, que é isso, né? Imagina se você tivesse levado um time, né, não multidisciplinar para lá, né, que não teria sido o sucesso que foi, né? Então, e é uma diversidade dos componentes que eu mencionei, mas até de formação mesmo, né? Esse time com o qual eu trabalho diretamente, que é o time de estratégia e inovação do escritório, é um time que tem psicólogo, tem engenheiro, tem analista de dados. Todo mundo está ali junto fazendo a coisa acontecer. Tem os advogados também, aí tem advogados que são mais inclinados para analytics. Você conhece um deles, inclusive o Daniel, que é um cara voltado para isso. Tem advogado que tem mais capacidade de gerir o projeto como um todo. Isso é muito importante. Essa diversidade, eu acho que é até importante a gente, nesse momento que a humanidade está vivendo, olhar para ela de uma maneira séria, né? Porque não é uma moda que estava rolando e agora vai deixar de rolar. É uma coisa concreta, é algo que se provou, por A mais B, trazer lucro. Que a gente vive numa sociedade capitalista, então lucro é o que a gente busca, né? A gente não pode negar isso. E essa abordagem traz lucro, traz resultado. Então não olhar para isso é meio uma estratégia furada, na minha opinião. Sim, mas é isso, traz lucro para mais pessoas e não uma concentração de renda, né, que se reproduz ao longo dos séculos em menos pessoas, majoritariamente formadas por um tipo, né, e um fenótipo e um genótipo específico. Exato. Aí a discussão a gente quer comer todo mundo mais ou não, né? E aí a gente entra em várias dimensões. Até por isso eu te pergunto, como se dá dentro de um escritório de advocacia tradicional um movimento de romper um pouco com aquela visão só da receita, né? Que é um movimento tradicional do escritório de advocacia de eu só quero saber do que vai vir de receita, encaro todo o resto como despesa, não investimento. E é claro que contratar o Kira, né, lá atrás custou muito dinheiro. É claro que contratar as legal techs, as startups que vocês continuam a contratar, os sistemas, os profissionais, enfim, custa dinheiro. Como é que foi esse movimento de passar a viabilizar numa estrutura que originariamente é bem difícil de virar essa chave, né? Assim, no modelo padrão, o escritório de advocacia não prioriza esse tipo de despesa, né? Só quer saber da receita. Não entende que é investimento, né? Isso. Não, graças a Deus, eu acho que lá essa visão era um pouco diferente da média, assim, eu percebia muito isso, percebo ainda, né? Essa visão de que tem coisa que é investimento. Assim como, foi legal você ter trazido isso, né? Porque assim como o escritório enxerga que ESG é um investimento necessário. Ninguém faz ESG pelo lucro, né? E lá eu me sinto muito à vontade, assim, com relação a esse ambiente, né? O escritório tem um instituto, que é o Instituto Machado Meyer. Eu sendo músico, tenho muito orgulho de ver, por exemplo, que o escritório tem um prêmio de música que concede bolsas a estudantes que vão para a Europa estudar, da EMESP, né? Isso não é só a questão do lucro, isso é muito bom. Acho também que o fato do escritório olhar para a diversidade de uma maneira séria
E devo fazer o registro de que isso se deve a um movimento que é até anterior no escritório, que foi um movimento quando as sócias do escritório começaram a olhar para a questão da equidade de gênero de uma maneira mais efetiva, né? Muito antes de eu entrar lá, um pouco depois da época da Bahia. E isso gerou um movimento que hoje repercute muito bem, né? A gente tem uma equidade entre sócios e sócias e isso gera resultados muito mais interessantes do que se não tivéssemos. E isso também gera um ambiente que é confortável para pessoas pretas, um ambiente que é não completamente confortável, porque nenhum ambiente de escritório de advocacia vai ser completamente confortável, mas bem menos desconfortável para pessoas pretas, para pessoas LGBTs. Eu, por exemplo, tenho a maior alegria de ser um homem LGBT que nunca senti no escritório uma postura assim de opa, você não é bem-vindo, ou esconda este lado seu. Muito pelo contrário, né? Esse lado sempre foi muito bem-vindo, muito bem valorizado, e isso é maravilhoso. Porque eu, como otimista que sou, que eu disse no começo, eu acredito muito que quando o profissional sente que é acolhido em toda a sua essência no ambiente de trabalho, ele vai sentir vontade de se entregar para as coisas acontecerem naquele ambiente de trabalho. Sim. Eu sinto diretamente isso, assim. E sinto dos meus colegas LGBTs, das pessoas pretas do escritório. Esse acolhimento faz com que a gente tenha vontade de retribuir, né? Porque é uma troca, né? É uma troca que é muito importante. Acho que você se sentiu confortável até de, né, levantar essa empreitada da área, por isso, né? Por se sentir confortável no ambiente que você estava. Imagine uma disrupção como essa, né? Você virar e dizer assim, olha, eu vou propor soluções aos clientes que vão trazer resultados muito interessantes para ele, resultados financeiros, inclusive, muito interessantes, e que não vão custar tão caro, porque vão pressupor o uso de tecnologia. O mercado está caminhando para isso, né? Não há nenhuma dúvida, né? Então é muita ousadia, né? Mas e aí, né? Ainda tem gente, nossa, mas você não tem medo da OAB? Nossa, mas assim, a advocacia é isso e prestação de serviço de legal tech é isso. Ou anos atrás a gente via, né, os escritórios de advocacia rechaçando todo o mercado de legal tech, law tech, né, dizendo que os trabalhos na advocacia estavam em risco e etc. Foi tema também da mesa da apresentação da pesquisa do CEP, do Centro de Ensino em Pesquisa e Inovação da Fundação Getúlio Vargas, uma pesquisa sobre legal operations, indico que vocês procurem. Mas o Zavalha, né, vai lá e comenta, não, vocês vejam só, na última gestão, a gente inclusive criou um espaço ali de startups validadas pela ordem, marketplace, né? Marketplace de legal techs e law techs. Aí porque, né, eu trago meu gênero comigo, sob a gestão de quem, doutor? Ele sob a gestão de uma mulher. Patrícia Ranzolin, maravilhosa. Com essa visão que é conselheira federal. A gente colabora radicalmente, a gente não se exclui, não é uma competição, não é tipo ou escritório de advocacia ou law tech. Queria que você elaborasse um pouco sobre esse movimento, né, que acho que ainda é um movimento em curso, vocês estão anos-luz à frente. Mas como era a visão do Machado Meyer com relação às startups, às law techs, legal techs, enfim, eu acho como que foi? Imagina. Eu acho que a melhor maneira de responder sua pergunta é trazendo uma outra pergunta que muitos fazem, né? Que é assim, mas se eu posso contratar a ferramenta direto, por que eu vou contratar o escritório? Né? E eu fico muito feliz de ver que muitos clientes já entenderam, não preciso nem responder essa pergunta, porque o serviço jurídico continua sendo uma atividade do advogado. Mas todo o aparato que auxilia esse advogado no serviço jurídico não é necessariamente feito por advogado. Não entender isso e se fechar para essa realidade vai significar um atraso muito grande que vai gerar prejuízos catastróficos no futuro, né? Então, e lá, graças a Deus, eu sempre tive muito diálogo com todos os atores desse ecossistema, né? Eu converso com 4, 5 legal techs por semana, eu não me recuso a conversar com ninguém. Porque eu preciso entender o que está acontecendo, né? E separar o joio do trigo também, porque a gente sabe que a quantidade, né, a B2L mostra que a quantidade de legal techs no Brasil hoje é uma coisa que cresceu de uma forma assustadora. E posso
espero não ser execrado pelo que eu vou falar, mas posso dizer que tem legal techs e legal techs. Claro. Tem legal techs que sabem muito bem o que estão fazendo, que também entendem essa parceria, como vocês, né? E que a gente junto faz coisas muito interessantes acontecerem. Tem legal tech que promete uma coisa e entrega a outra muito inferior, né? Eu outro dia estava num painel com alguns legal techs, inclusive, e comentei assim, eu conheci há pouco, a gente começou a usar no escritório uma ferramenta de IA generativa que faz legal reasoning. É um avanço significativo, na minha opinião, né? Não é mais aquela coisa de traduzir, resumir um documento, resumir um e-mail, escrever uma petição. É raciocinar em cima de um conjunto de documentos e produzir uma conclusão jurídica. E de uma base de conhecimento que se alimentou sobre legislação, portaria, Exatamente. Constituição, decisão. Isso é maravilhoso, porque você pode ter essa ferramenta para todo mundo, mas se não for um profissional ou um escritório que, número um, tem uma história de conhecimento e experiência agregados, né, como a gente tem lá de 53 anos, a serviço disso, e um conjunto de profissionais que sabem fazer as perguntas certas, por essa experiência que eles acumularam, né? Então, é uma coisa muito avançada, na minha opinião. A gente até faz parte da Comissão de Inovação e Tecnologia da OAB aqui de São Paulo, dessa gestão, com o Zavalha na presidência, é um prazer estar com ele, com a Priscila Beltrame, com o Renato Mandaliti, com a Sinara Batista, que é uma legal designer fantástica, tanto quanto você. Eu tenho essa sorte, né, de estar perto de mulheres maravilhosas, isso realmente é uma honra para mim. Então, a gente viu recentemente um estudo que foi feito que mostra que há níveis e níveis, né, no uso de IA generativa entre os advogados. Tem aquele advogado que não sabe o que é meio igual caviar, nunca vi, não comi, eu só ouço falar. Tem um advogado que já tenta ali um pouquinho, já faz umas perguntas para o ChatGPT. Tem um advogado que já faz tarefas um pouco mais difíceis, assim. Então, entender essa divisão de papéis é muito importante e não se sentir ameaçado por esse ou aquele ator, porque todos somos construtores, somos pedreiros ali de uma história muito bonita que vai estar lá na frente. Eu sou muito otimista em relação à tecnologia. Eu acho que ela vai mudar o acesso ao judiciário, ela vai mudar a solução de conflitos, ela vai mudar um monte de coisa que é bom que mude, né, no futuro aí da frente. Boa. E quando a gente olha para o primeiro passo, né, usualmente a gente precisa pensar também quem vai estar escutando, ouvindo a sua fala, te tem como um exemplo, tem o Machado Merer, né, potencialmente como uma referência. E vale pensar que a realidade da advocacia brasileira são pequenos e médios escritórios, né? São poucos grandes escritórios no mercado brasileiro. Como que você entende que pequenos e médios escritórios deveriam iniciar uma jornada de repensar o padrão de trabalho do século XX, né? E entrar para o século XXI, que, como você bem traz, não necessariamente é só tecnologia, muito pelo contrário. Qual que é o primeiro passo? Eu acho que o primeiro passo é entender esse cenário de tecnologia, né? Quando o Alexandre teve essa ideia do marketplace lá, foi isso, né? Ele dá acesso a todo e qualquer advogado de qualquer porte de escritório a esse conjunto de ferramentas. Eu acho que o primeiro segredo é assim, não achar que é um bicho de 7 cabeças, que é uma coisa assim inalcançável, horrorosa. Eu fico muito triste quando eu vejo advogados mais jovens do que eu tenho 49 anos, eu vejo advogados mais jovens do que eu, ou da minha idade, dizendo, não, mas isso é para a geração de vocês. Como se eu não fosse da mesma idade. É engraçado, né? Que o fato de você se colocar no mundo dessa maneira, às vezes dá a impressão das pessoas que você é mais jovem do que você é. O que é desastroso, porque não quer dizer que isso não está acessível para todo mundo que tem a curiosidade de entender. Mas tem que gastar um tempo nisso. Óbvio, na minha trajetória eu tive que gastar um tempo maior do que a média, porque eu queria criar uma área. Eu queria propor um escritório que isso já estava na minha cabeça desde lá de trás. Aí eu fui fazer um MBA na área de TI, né, específico para isso. Depois eu fiz o mestrado em Direito e Tecnologia lá na FGV, a primeira turma, né, da linha de Direito e Tecnologia da FGV. Foi uma delícia de mestrado com Marina Pfefferbau, com Alexandre Pacheco, Zavalha, todo mundo. Então, não precisa chegar tanto, mas eu acredito que o advogado tem que, pelo menos, que estar de peito aberto para testar um ChatGPT da vida. Entender também, e isso é sempre bom a gente dizer, que o uso da inteligência artificial precisa ser ético e responsável, né? A gente lida com informações sensíveis de clientes, a gente não pode usar ferramenta de código aberto. A gente tem que usar ferramenta paga, fechada, que provê
a necessária proteção de dados e sigilo dos clientes, né? Isso é uma coisa que, no caso da gente lá, é uma obsessão, assim, a gente não faz nem teste de ferramenta sem ter certeza disso. Quanto mais usar a ferramenta mesmo no escritório. Então, o advogado que entende isso, que entende que ele precisa testar para experimentar como aquilo pode acontecer, tem uma coisa que é muito bacana, que toca na sua pergunta. Essa semana final de semana, eu estava almoçando com um amigo no sábado. Ele é um advogado quase solo. Ele, 2 júniores e um pleno, né? Não, ele, um estagiário, um júnior e um pleno. E ele, obviamente, um porte pequeno, atende clientes de pequeno porte, etc. Ele faz um uso muito completo de tecnologia de IA generativa. Ele tem umas 20 ferramentas de IA generativa que ele usa, né? E é fascinante o trabalho dele, porque ele entendeu que ele, com esta equipe, consegue atender muito mais clientes, muito mais rápido, por um custo menor. Então, essa é a mágica que eu acho que a tecnologia vai fazer, que é sensacional. Então, como é que o advogado de pequeno porte se situa nesse universo? Desta forma, conhecendo essas potencialidades, para não precisar depender de tanta gente para fazer o que ele faz. O de médio, idem. O de grande porte, idem. E existem ferramentas de todos os preços e custos. Que também tem uma visão errada de que não, é muito caro investir. Não, esse meu amigo investe em 20 ferramentas por preços absolutamente factíveis, que ele consegue pagar. E aí acontece uma coisa que é inevitável e que não adianta negar, vai acontecer. Ele diminuiu a equipe dele. Ele agora tem só um estagiário e um pleno. O júnior não é mais necessário, porque a tecnologia faz o trabalho do júnior. Isso levanta para a gente outros desafios, que é importante falar sobre eles também. Né? O desafio de como vamos formar esses profissionais, já que o júnior não vai ser mais formado como era antigamente. Eu ia para o fórum com scanner de mão para escanear um processo físico. Né? Foi assim que eu aprendi, lendo, entendendo as fases do processo. Isso hoje não é mais necessário. Então a gente tem que reinventar a forma de preparar esses profissionais. E eles próprios precisam se reinventar, né? Ainda bem que você antecipou, porque também é a dimensão do... Isso não é o meu escopo de trabalho, né? Que a gente vê muito, principalmente numa geração mais nova. Acho que tem sempre o lado bom, o lado incrível, deles ensinarem milhares de coisas pra gente. Mas acho que tem um apego a... Eu não faço isso não é o meu trabalho. A expectativa é de que o trabalho do júnior seria isso, ponto. E não, por exemplo, começar a auxiliar num projeto de inovação, ou começar a auxiliar dentro de uma área de controladoria, o que significa que essas pessoas às vezes perdem a oportunidade de ganhar lateralidade e começarem a despontar em novas profissões. Anos atrás, a controladoria muitas vezes era o espaço das pessoas que não passaram na Ordem dos Advogados do Brasil, né? Já há alguns anos, não mais, e o mercado está aquecido com a demanda por profissionais que tenham essas habilidades. O que você diria, então, em termos de recrutamento e seleção e de carreira, linha de carreira que o Machado Meyer tem desenvolvido, né? Como vocês estão, o que vocês estão enxergando? E, por outro lado, o que você diria para os jovens advogados, advogadas que nos ouvem aqui e que estão como estagiário júnior? Que, galera, esse é um espaço perigoso para citar hoje, se você tem muita certeza de algumas coisas que você aprendeu ou está aprendendo. Nossa, como sempre, né? Suas perguntas dá vontade de falar meia hora sobre cada uma delas. Primeiro, eu acho que mudou radicalmente a forma da gente aferir critérios de contratação, né? A última pessoa que eu contratei, que é uma advogada júnior que se chama Camila, não trabalha mais comigo porque eu vim para uma área nova, mas eu contratei ainda trabalhando com due diligence, né? E Camila, eu selecionei sem olhar para critérios usuais numa entrevista do tipo, onde você já fez estágio, onde você estudou, o que é que você já fez no escritório que você trabalhava, porque isso você pode ler no currículo, né? Para que você vai gastar um tempo de olho no olho com a pessoa para ficar perguntando? Eu já acho uma perda de tempo, sempre achei. Então eu comecei a fazer perguntas para a Camila que tinham a ver com a criatividade da Camila, com a capacidade dela de flexibilidade e resiliência num ambiente desafiador, tinham a ver com o brilho no olho. Eu tenho uma filha da geração Z, eu tenho advogados no escritório da geração Z, volta e meia me convidam para dar aula na graduação da FGV, da SPM, e o que eu vejo
e que é muito triste, é uma apatia muito grande. Eu não posso negar, né, não tem como, até porque tem estudos científicos falando sobre isso, como a pandemia influenciou nisso, né? Não estou querendo negar isso, mas acho que preciso olhar para isso de vez, assim, de maneira séria. A pandemia prejudicou muito vocês, vamos embora fazer vocês voltarem a ter brilho no olho. Então a gente olha para tudo isso, e aí a gente não está mais no ambiente em que eu vou colocar a Camila para ficar lendo cópia de processo, para fazer resumo, ou estudando certidão para fazer mapa de certidão. É um desserviço a ela. Camila, por sinal, é maravilhosa, eu sou muito fã dessa menina. Ela é o tempo inteiro estimulada a vir com soluções fora da caixa. Sabe, eu lembro de uma vez que a gente estava junto, que eu lancei um desafio para ela, assim, ela disse, nunca pensei sobre isso, mas eu vou me informar e a gente volta a falar. E ela busca, naquele universo de 98, que a informação dobrava a cada 72 horas, eu não sei nem qual é essa estatística hoje, o conhecimento está todo ali disponível. Se a pessoa for disposta e souber procurar, nada impede dela procurar isso e vir com a solução. E aí eu agregar isso que ela propõe, a experiência de tantos anos que eu tenho na área jurídica, ter sido General Counsel e tudo, e a gente ir construindo uma coisa que seja interessante. É por aí, não tem outro jeito de fazer. E isso tem acontecido diariamente na minha interação com as pessoas do Machado Meyer. Como eu estou com essa... Eu tenho duas atribuições, a minha área tem duas atribuições. Uma atribuição é de gerar soluções, produtos inéditos a partir de tecnologia e inovação, que antes não era possível ter sem isso, né? E coisas, inclusive, que a gente faz juntos, né? Com a parte de Legal Insights. Isso é maravilhoso. Mas eu tenho também o pilar de olhar para a eficiência operacional das equipes, né? De como é que a gente pode fazer bom uso da tecnologia para que o advogado fique voltado para aquilo que ele realmente precisa estar voltado. E ele é muito necessário ainda, e ainda vai ser por muitos anos, na minha opinião. Né? Sim. Então é uma outra construção, né? É ensinar o advogado a manejar as ferramentas, tirar daquilo o melhor proveito, ensinar a responsabilidade de fazer uso daquilo revisando tudo que a ferramenta traz, e a partir dali vir com soluções inéditas, inovadoras. Eu amo isso. Sim. E eu acho, respondendo a sua segunda pergunta, que a dica que eu daria para a nova geração tem que ter tesão no que está fazendo, né? Eu respondi essa pergunta outro dia na graduação da FGV. O que é que você recomenda para um advogado? Tesão. Não adianta você estar no ambiente de trabalho apático, sem vontade de fazer aquilo. Vai fazer outra coisa. Vai fazer outra coisa, não tem problema. Tem tanta profissão. Vai ser influencer. E nenhum demérito aos influencers, não. É uma profissão que dá muito dinheiro, né? Assim, tem profissões que a gente nem sabe que vão existir. Para que ficar preso numa profissão que não está te fazendo o seu olho brilhar, assim? Não fique, não. Agora, se ficar... Vamos embora, eu tenho prazer pelo que a gente está fazendo. Gente, eu seria um péssimo advogado se eu não tivesse prazer no que eu faço. Com certeza. De gostar de levantar e fazer o que eu faço é fundamental. E digo mais, agora que eu cheguei nesse lugar da minha carreira, eu comentei outro dia isso com alguns sócios meus lá do Machado Meyer. Isso tem me gerado uma satisfação com o trabalho, um prazer no trabalho, que é inédita para mim. Eu sempre tive prazer no trabalho, mas sempre tinha aquele componente de, essa parte... Tem que fazer, mas tem que fazer. Eu não tenho mais isso hoje, eu espero não ter nunca mais. Amém. Tudo que eu faço me agrada. É um negócio assim, é um prazer muito gostoso de vivenciar. Sim. Aos quase 50 anos, né? Sim. E eu acho que todo mundo tem que buscar isso na vida. Não que eu faça apologia ao workaholismo, né? Não é isso. Mas tem que gostar do trabalho, porque a gente passa a maior parte do dia nele, né? Com certeza. Quer comentar, Edu? Só para fechar, enfim, tentei pegar alguns elementos que você trouxe aqui, sabe? Assim, acho que, especialmente como você estruturou a área. Assim, acho que você falou, eu venho pensando nisso desde lá de trás, assim. Eu posso dizer, se eu estiver errado, você me corrige, mas eu ouso dizer que você, pensou uma estratégia, né, para montar essa área, né? Enfim, eu acho que, né, a gente estava falando, né, num outro papo aqui, né, de projetos pontuais ou uma estratégia, algo, né, que vem de cima. Eu acho que você pensou muito isso para montar essa área, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho disso, e quanto pensar estrategicamente, né, algo maior faz sentido. E como que tem sido para os clientes, assim, né, num papo que a gente teve recente, você falou, um cliente, né, dos causos, né, você falou que você é baiano, gosta de contar causas, num desses casos você falou, putz, um cliente me chamou aqui e falou, vocês que entendem de tecnologia e tal, como que tem sido essa transição do cliente Machado Meyer, assim, porque como que as pessoas viam o Machado Meyer, né? Eu era uma dessas pessoas.
Pô, chegou a ação civil pública aqui, chegou a atuação milionária aqui, chama o Machado Meyer. Né? E eu acho que você tem colhido bons frutos, né, deles estarem enxergando. Pô, eu posso usar todo esse conhecimento de mais de 50 anos do Machado Meyer com tecnologia. Olha que sucesso, né? Que porrada que é isso. E até para te agregar na resposta, que a pessoa gosta de colocar mais pimenta. Porque a gente, né, começa, dentro do que você puder trocar e tal, criar essa parceria estratégica entre as empresas, né? No meio do ano passado, se a gente não foi um pouco um protótipo também de estratégia, né? Como você vê isso no bom sentido? Porque pra gente, vocês também são um teste, né? A gente gosta de se adequar à realidade do cliente. Isso envolve ouvir o cliente, isso envolve, né, testar, prototipar, iterar, melhorar aqui no próximo, repensar um fluxo. Então, queria te ouvir um pouco nessa dimensão. Legal. Sim, muita estratégia, né? Tendo entendido desde o Kira, 6 anos atrás, a importância que a inteligência artificial ia ter em todo o mercado, mas no meu caso, especialmente no mercado jurídico, dali eu já comecei a pensar em estratégia, né? Basta dizer que na época eu fui parar em Montreal, no ICAIO, né? que é o International Conference for Artificial Intelligence and Law, que era um grande evento, ainda existe bienalmente, né, para discutir direito e inteligência artificial. Foi a primeira vez que eu ouvi advogados falando sobre deep learning, sobre redes neurais, sobre juiz robô. Eu estou falando de 2019. Porque agora, com a IA generativa e o chat GPT, todo mundo está achando que a inteligência artificial é uma coisa de agora. Não só não é de agora, já rolava em 2018, como é de 1950, né? Então, para mim, sim, estratégia o tempo todo, assim, de saber fazer as pontes certas com pessoas certas que tinham afinidade com o tema, saber separar o joio do trigo, porque tem muita gente que vai só pelo modismo, pelo hype, mas não entrega nada, e tem gente que realmente está interessada em olhar para isso de maneira séria. Eu acho que, óbvio, né, contar com um escritório que apoia isso e que viu nisso um potencial importante, e, sobretudo, contar com pessoas que entendem que, sim, no caso da ação civil pública milionária, vai precisar do Machado Meyer, mas entende que também, como o escritório está olhando de forma muito séria e responsável para a tecnologia, vem outras coisas. Tipo, numa ação civil pública milionária, em que, além de entregar a qualidade de defesa e de representação que a gente sempre entregou, eu pude fazer com a inteligência artificial 3 anos atrás, antes da inteligência artificial generativa, uma análise de 750 laudos periciais trabalhistas em 5 dias, para trazer indicadores para dar sustentação para a juíza para tomar uma decisão. A juíza se sentiu confortável, a cereja do bolo foi que a gente entregou em infográfico a informação, né? No popular visual law, também não gosto muito desse termo, e a juíza reverteu uma perícia ruim e voltou atrás e disse: vamos refazer a perícia, né? Então, aliar essas duas coisas sempre faz o meu olho brilhar. Mas agora para o seu ponto, né? Me lembra aí, porque eu falo demais e eu esqueci. Se a gente também foi um protótipo da sua estratégia de novos produtos e serviços. Sim, sem dúvida, né? Eu acho que a parceria com as Legal Techs passa por isso, né? No caso de vocês, por exemplo, vocês têm um produto, um dos vários que vocês têm interessante, que eu sou fascinado, que casou certinho com uma coisa que eu vinha pensando, né? Assim foi que a gente se uniu. Eu já vinha pensando nisso, de repente eu achei uma Legal Tech que faz exatamente aquilo que eu vinha pensando. Vamos juntar esforços. Tem coisas que eu trago de novidade para vocês, tem coisas que vocês trazem para mim. E é prototipação, e não tem que ter nenhum pudor em relação a isso, né? É assim que você constrói alguma coisa que seja interessante. Eu lembro que uma discussão que a gente teve outro dia, né, no caso de um produto, a gente usa crawlers para buscar a informação que está lá disponível. E aí eu propus, e se eu agregasse a minha ferramenta de IA generativa para ler a cópia do processo e trazer mais do que o crawler proporciona? E a gente começa a pensar em outras construções, né? Isso é maravilhoso, isso é uma das coisas que me encantam. Sim, e 2025, então, é o ano do quê para o mercado jurídico brasileiro e para o mercado internacional, você acha? Em termos de desafios, pautas, também oportunidades de novos serviços, produtos, sim, mercados, né? A gente também não pode esquecer que está todo mundo batalhando. O céu também não é de brigadeiro. A gente tem um contexto econômico internacional muito complicado, para dizer o mínimo. E a gente, enfim, está batalhando. Em termos de maioria aí do mercado jurídico, está todo mundo batalhando, sim, né?
Esse contexto econômico, na minha opinião, se alia para o mal com um fenômeno que também já havia sido previsto lá atrás por entidades de respeito, como McKinsey, Boston Consulting Group, quer dizer, mostrando que isso ia acontecer com o mercado jurídico, né? Uma pressão por diminuição de custo cada vez maior, sem perder qualidade, sem perder entrega de solução. E que isso mexe com o departamento jurídico, mexe com o escritório, com a diretoria da empresa, com a Legal Tech, com todo mundo, né? O que a gente vê é que, ao bem, você entende o que está acontecendo e não atribui somente ao contexto econômico, entende o impacto que a tecnologia causa nisso, ou você não vai ter uma compreensão completa do problema e, portanto, não vai conseguir achar a solução ideal, né? E começou o ano, 2024 acabou e entrou em 2025 com um trabalho que a gente fez para um cliente muito bacana nosso, que a gente tem uma relação de muitos anos. Nisso, é um cliente que procurou a gente porque sabia que a gente tinha o repertório tecnológico para entregar alguma coisa que fazia sentido para eles, eles precisavam muito ter, e vocês inclusive, né, participaram do processo, sabem de qual cliente eu estou falando, para entregar aquela solução a um custo que fosse factível, porque senão não se justificaria, e o resultado foi belíssimo. A gente apresentou para o presidente da empresa e para toda a diretoria, e eu ouvi alguém dizer assim, foi a primeira vez que eu vi fulano, que é o presidente da empresa, ficar 45 minutos prestando atenção na reunião sem pegar o celular. Veja que coisa, né? Isso hoje em dia, uma pessoa ficar 45 minutos prestando atenção na reunião é uma coisa, meu Deus! Jurídico. O presidente da empresa. Esse tipo de interesse e participação. Exato. Pegar o que realmente o que aquele presidente, aquele diretor precisa saber naquele momento, né? E eu acho que, respondendo objetivamente a sua pergunta, porque às vezes eu não sou objetivo, eu acho que é um período de entender que você, escritório, está dialogando com o jurídico, que está dialogando com o presidente da empresa ou com o diretor financeiro, isso é um diálogo só. Não pode ser o jurídico entregando uma coisa ininteligível que o departamento jurídico precisa traduzir para a diretoria ou para a presidência, né? A entrega importa muito. Minha grande referência, a Michele de Stefano, fala isso, né? É o how, né? Então, saber entender o que que esse cara quer lá na ponta, o que é que o presidente quer, o que é que ele precisa. Então, é isso que eu preciso entregar. É isso que eu preciso construir. Isso passa por analytics, isso é fundamental. Todo executivo está muito habituado a lidar com analytics e a gente ainda vê poucos advogados com esse mesmo hábito, né? O advogado ainda não despertou para a visão analítica das coisas no mundo que é de Big Data, que é de indicadores e que é tudo isso, né? Eu acho que é o ano de entender a função dos indicadores e como a tecnologia apoia na obtenção disso. Muito obrigada. E para esses indicadores aqui, você acha que os escritórios de advocacia estão prontos para também serem avaliados com indicadores? Não estou falando do Machado Neto. Não, se for Machado Neto está fora da curva, está super pronto. Os escritórios de advocacia. Não. Não, porque nem todos conseguiram ainda, e aqui até uma crítica, assim, né? Não aos escritórios, mas a forma como o mercado está acontecendo, né? Nem todos conseguiram ainda achar um equilíbrio perfeito entre o que ele recebe de honorários para fazer o trabalho e como ele pode, com esses mesmos honorários, construir uma visão de indicadores. Isso é muito desafiador. E aí, isso sim, requer um pouco mais de robustez no repertório tecnológico, que às vezes você não consegue atingir com custos muito baixos do que você cobra. Esse é o grande desafio para mim. Acho que poucos escritórios estão prontos para isso, mas vejo muitos prontos, né? Sim. E acho que isso tem que contaminar todo mundo. A gente quer isso. Lá na OAB eu estou lidando exatamente com o pilar de Legal Techs da nossa comissão, para ver se a gente difunde isso entre todos os escritórios de todo o porte para que a coisa se democratize melhor. Boa sorte. Conte com a gente, conosco nessa empreitada. A gente tem muito interesse em contribuir economicamente para o desenvolvimento do país mesmo, de um mercado que é relevante, de uma quantidade de pessoas que é relevante, uma quantidade grande de pessoas que estão envelhecendo, né? A gente tem advogados com 60, 90 anos, que é a minha grande preocupação como professora. Como é que a gente vai treinar essas pessoas, dar a possibilidade de competir ainda num mercado que já está sob tensão?
Então, conte conosco também nesse seu outro chapéu, por favor, tá bom? Sim. Não sei se você quer falar mais algumas palavras, um recado. Não, falei tanto já. É muito bom Não. estar aqui com vocês. Eu sou muito fã de ambos, do Lucas também. Muito obrigada, E é uma gente, parceria também. que começou com muita alegria e continua alegre. Que frutifique. E é isso que eu espero de todos, de repente alguém de Legal Tech estiver assistindo, né? É Exatamente. isso que eu espero, esse trabalho de parceria, de pouca arrogância também, porque às vezes a Legal Tech é muito arrogante, né? Assim, tipo, eu sei o que é, e nem sempre, né? Às vezes precisa debater para construir uma coisa que faça sentido, né? É isso. Obrigada, viu? Obrigado, Tchau, querido. pessoal. Valeu. Beijo.